Paulo escrevendo carta aos Romanos. Eu acredito que piamente nós vamos estudar essa carta, irmãos, versículo por versículo. O Espírito Santo vai nos conceder, eu creio, essa oportunidade. E essa carta aos Romanos era crentes, eram irmãos que moravam em Roma. Paulo, vocês bem sabem que Paulo chegou em Roma e ficou preso, como nós estudamos em Atos. Ele fez aquela viagem com aquele barco, chegou em Roma e ficou preso, uma prisão domiciliar. E depois ele foi para a cadeia. Ficou 2 anos domiciliar e depois foi para a prisão mesmo, a cadeia. E lá, Paulo ganhou muitas vidas para Jesus. Lá foi formada uma igreja. E ser crente lá em Roma não era fácil. É por isso que nós entendemos Romanos 10:9, quando Paulo diz assim: se com tua boca crer, se com tua boca confessar que Jesus é Senhor, e com teu coração crer que Ele ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Não é fácil ser salvo? Se com a boca confessar, com o coração crer, é algo bem, né? Quando nós falamos para alguém, muito fácil ser salvo, é só confessar e crer. Só que naquela época, para alguém confessar em Roma que Jesus era Senhor, sendo dominado por César, pelo imperador, custava a vida. Então, quando o crente dizia em Roma, Jesus é Senhor, é como se ele estivesse assinando um testado de óbito. Chegando o conhecimento de César, César ia mandar matar. Por isso que Paulo diz: hoje não podemos falar abertamente, publicamente, Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, e não acontece isso. Mas lá, irmãos, essa igreja tão devota, tão dedicada, ela estava sujeito às mesmas coisas que nós estamos, as mesmas coisas que você, devoto, dedicado, zeloso, temente a Deus está, as mesmas coisas. E Paulo aqui, no final desta carta, Paulo vai falar algo interessante. Esse versículo 11, Paulo diz: e digo isto conhecendo o tempo. Esse versículo vai falar, Paulo vai falar de um tempo, de uma atitude e de um evento. Primeiro ele vai falar e conhecendo o tempo. O tempo aqui fala do momento, da hora, do período. Paulo diz: e conhecendo o tempo, o período, a hora. Precisamos conhecer, irmãos, o tempo. Precisamos discernir os momentos, irmãos. Como estávamos falando, esses eventos mundiais que declaram, que apontam, não é algo aleatório. Isso revela, isso demonstra que está acontecendo algo de fato. O mundo está sendo preparado para a manifestação do anticristo. E quando ele se manifestar, como já falamos, a igreja será arrebatada conforme diz as escrituras. E Paulo, além de falar conhecendo o tempo, aí vai falar: já é hora de despertarmos do sono. Agora Paulo vai falar de uma atitude. Conhecendo o tempo, é hora de despertarmos, de termos ação, de mudarmos de postura, de despertarmos do sono. Um estado, uma condição. E ele vai falar, na terceira parte do versículo, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Paulo já tinha aquela impressão. Paulo já estava falando para a igreja, para viver, para estar preparado. Uma igreja que começou muito bem, que começou muito espiritual, mas que estava sujeito ao sono, a dormir, irmãos. E nós vamos falar sobre esse dormir, o que isso significa. Mas ele diz: e digo isto conhecendo o tempo, que é hora já de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando
aceitamos a fé. A nossa salvação está mais perto do que quando aceitamos a fé. Paulo está falando agora de um evento, de um encontro, de uma reunião, que é o arrebatamento. É hora, conhecendo o tempo, conhecendo o momento, é hora de tomarmos uma atitude. É hora de nos posicionar. É hora de termos ação. É hora de nos despertar. Por que, Paulo? Porque esse momento, a nossa salvação, e essa palavra salvação aqui, que ela representa, né, tem vários sentidos, e nesse sentido aqui, está falando do reencontro, da redenção, melhor dizendo, com Cristo Jesus. Então, como se Paulo falou, está chegando a hora, está chegando o momento de nós sermos resgatados. Redenção significa isso, ser resgatado. O que nos leva a entender o sentido da palavra arrebatamento, que vai ser resgatado. É hora de despertarmos do sono, porque está chegando a nossa redenção. Está chegando o momento do nosso resgate, do momento que encontraremos com aqueles que morreram em Cristo e depois com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo, nós estudamos na terça-feira falando sobre a tribulação, o que vai acontecer na tribulação, porque a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, Paulo vai falar que a igreja, os primeiros versículos, vai ser arrebatada. E os versículos posteriores, Paulo vai falar assim: depois vai vir, quando eles disserem que a paz e segurança na terra, vai vir repentina destruição. É porque o período da tribulação, os 3 anos e meio, será um período de uma falsa paz. E, consequentemente, vai vir um período da grande tribulação. Então, é esse texto que Paulo está falando para a igreja. É necessário com que vocês acordem. É necessário com que vocês despertem. E a Bíblia vai falar sobre o sono. Sono da Bíblia existe algum significado, irmãos. Quais? Existe o sono físico, o sono natural. E a Bíblia fala, por exemplo, Salmo 3, verso 5. O salmista fala: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Essa expressão do salmista está se referindo ao sono, ao dormir físico que nós temos, quando estamos cansados e precisamos dormir. É bem verdade que tem muita gente que está adoecendo hoje por falta de sono, irmãos. Cuidado com seus filhos, acordado na internet, acordado o tempo todo. Não só jovens e adolescentes, mas muitos adultos, trocando o sono para ficar nesses momentos, acabam adquirindo uma série de doenças, irmãos. É necessário o sono natural. É necessário deitarmos e dormirmos, porque esta foi a forma que Deus criou para que o ser humano descanse, irmãos. E quando isso não acontecer, iremos atrair para nós muitos males, muitos problemas mentais, emocionais e até mesmo físicos. Só que a Bíblia, quando fala de sono, ela fala do sono físico, mas ela fala também do sono da morte. Por exemplo, João 11:11. O Senhor Jesus disse assim: eu vou lá visitar Lázaro, porque Lázaro está dormindo. Lázaro estava morto, mas essa expressão, Lázaro estava dormindo. A Bíblia vai falar do sono do justo, que é o sono, que é o justo, que quando vive nessa vida, ele sofre, né? Tem bênçãos, tem vitórias, mas está suscetível a problemas. E todo cristão, quando morre, aí a Bíblia fala essa expressão, que ele está dormindo, quer dizer, ele descansou do sofrimento desta vida, agora está na glória. Então a Bíblia fala do sono também, que é o sono, significa da morte.
E a Bíblia vai falar também de um sono espiritual. Efésios capítulo 5, 14, Paulo fala para a igreja de Éfeso: desperta do que dormes. Desperta do que dormes. Então Paulo está falando não um sono físico, não um sono da morte. Paulo estava dizendo para alguém que estava no caixão: desperta aí, tu que está morto aí, e levanta desse caixão. Ou Paulo estava falando para alguém que estava dormindo literalmente numa cama, e ele estava desperta do que dorme. Ele estava falando para as pessoas, para a igreja que estava ouvindo ele, que estavam com os olhos abertos, mas que estavam dormindo espiritualmente. E nós vamos falar sobre isso, irmãos. Todos, olha, para vocês verem, a igreja de Roma, a igreja de Éfeso, Paulo adverte para que os crentes, não todos, mas muitos crentes que estavam dormindo, acordassem, despertassem. E por que, Paulo, essa preocupação? Por que crente não pode dormir um pouquinho espiritual? Nós vamos ver as consequências das pessoas que dormiram espiritualmente, irmãos. E se tiver alguém aqui dormindo espiritualmente, é hora de despertar do sono. E se tem alguém aqui, como eu creio, que não está dormindo espiritualmente, continue acordado, continue vigilante, porque você está fazendo o que é correto. Nós vamos ver que o sono espiritual, ele conduz à insensibilidade, irmão. Isso é perigoso, e Paulo adverte porque conduz à insensibilidade. O sono espiritual, ele conduz, ele leva a igreja à inatividade. Por isso que ele manda acordar. Por isso que ele diz: desperta vocês, igreja, cristãos que estão dormindo. E o pior, se alguém que está dormindo espiritualmente não quiser acordar, o sono espiritual leva à morte espiritual. Tem gente que começa a dormir espiritualmente, começa a dormir, cochilar, vai indo. Deus fala, Deus chama a atenção, mas não dá ouvido. Sabe o que acontece? Não acorda mais espiritualmente, morre espiritualmente. E quando despertar, vai ser já tarde. Vai ser sentenciado, irmãos, condenado eternamente. Então, por isso, é um assunto muito sério, muito relevante para a vida de todos os cristãos. E como falamos, existem alguns personagens que dormiram, irmãos. E nós vamos ver que eram pessoas como eu e como você. Que eram pessoas que, às vezes, eram pessoas que eram referências, que eram pessoas que eram inspiradoras, mas que por falta de vigilância acabaram dormindo sonos espirituais e sofreram, irmãos, de uma forma tremenda. E nós vamos ver o primeiro personagem da Bíblia que vamos falar é sobre Elias. Está em 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 5. Sabe qual foi o sono que Elias teve? Sabe qual foi o cochilo de Elias? Foi o sono do desânimo. Elias teve um sono do desânimo. E o versículo 5 do capítulo 19 diz assim, ó, que Elias deitou e dormiu debaixo de um pé de zinco. Preste atenção à expressão. Elias deitou e dormiu. Essa palavra está morando aqui na igreja essa semana. O Espírito Santo falou muito forte para que trouxesse essa palavra neste domingo. Então eu já vou dizendo para você: não fique pensando que tal pessoa era para estar aqui. Não fique pensando que essa palavra é para quem está à minha direita e à minha esquerda. Se você não está dormindo, que bom, esta palavra é para você ficar mais vigilante. Esta palavra é para todos nós nesta noite. Elias, o texto diz que Elias dormiu debaixo de um pé de zimbro. Sabe por quê? Veio um desânimo tão grande. Elias, cheio de expectativas nas pessoas.
Elias cheio de expectativas para que as coisas acontecessem e sucedessem como ele desejava e queria, e não aconteceu como ele esperava. Esperava que todo mundo ia se converter mediante a atitude dele. No capítulo 18, orou, o fogo do céu caiu, os profetas foram mortos. Ele pensou, todo mundo agora vai converter, até o rei Acabe e aquela tribulada da Jezabel. Quando chegou ao conhecimento de Jezabel, sabe o que Jezabel falou? Eu falo para isso que eu vou matar ele como ele matou os meus profetas. Essa expressão, essa fala acabou com aquele homem. Aquele homem tinha um companheiro, abriu mão do seu companheiro. Aquele homem que tinha lugares povoados para habitar, abriu mão desses lugares e foi para o deserto. Chegou no deserto, Elias não queria comer, Elias deitou debaixo de um pé de zimbro e dormiu. O sono do desânimo. Esse sono é terrível. Esse sono, irmãos, é um sono que vem e que faz com que a gente não tenha mais atitude para realizar as coisas. Nós abrimos mão das atividades, nós abrimos mão de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, porque Elias era um profeta de Deus. Deus escolheu, Deus chamou Elias e deu a Elias uma missão, mas o sono do desânimo chegou a ele, e aí Elias abriu mão e disse: Senhor, eu quero morrer. Olha como é que esse sono é perigoso, irmãos. Vem com esse sono a decepção, o desapontamento, a desilusão, o descontentamento, o desengano, a frustração, o desprazer, a insatisfação, o desgosto, a dor, a mágoa, o sofrimento e a tristeza. Esse sono do desânimo, ele é terrível. E ele alcança homens e mulheres como você, viu? Escolhida de Deus, separada por Deus, mas que cria expectativa em pessoas, que cria expectativa em coisas, que pensa na sua cabeça, vai acontecer assim, vai suceder assim, e quando as coisas não acontecem, e quando alguém não corresponde àquilo que você almeja, acaba com você. E nós precisamos aprender. Você precisa aprender, se você não quer entrar por este sono do desânimo. Parar de colocar expectativas em pessoas, em situações. Pessoas são falhas. E o homem, o ser humano, tem um coração que é duro, irmãos. Deus pode fazer coisas, como fez aquele dia, fogo caiu do céu, mas Jezabel não quis acreditar e nem servir a Deus. E ela agora, por isso, pediu a morte, tomado deste sono. E tem muita gente separada, escolhida de Deus. Deus investiu tanto na vida, mas que está no sono do desânimo, que está debaixo do pé de zimbro, não quer comer, não quer se relacionar com as pessoas, procura os desertos, lugares que não tem pessoas, não querem companhia de ninguém, como Elias fez, e preferia morrer, quer dizer, colocar um fim na vida. Ah, Deus, eu não quero mais viver, eu não quero mais que o Senhor faça nada através da minha vida, eu não quero cumprir mais com nada, me leva para o céu. Sono do desânimo. E Paulo falou: desperta, é já hora de despertarmos do sono, porque a sua salvação está mais perto do que antes. Então Elias foi um dos personagens, só que a Bíblia vai falar também de outro sono, outro personagem bíblico, e esse é Davi. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2. Olha o que o texto fala de Davi, irmãos. E aconteceu que numa tarde Davi estava dormindo e se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço uma mulher que estava se lavando, e esta era muito formosa à vista. Olha, Davi, olha a expressão do versículo. E aconteceu que numa tarde Davi estava dormindo e se levantou do seu leito. Que
pecado tem isso, pastor? Davi estava dormindo num dia de tarde, não tem pecado nenhum alguém dormir à tarde, ainda mais no seu leito. Mas se nós lermos só esse versículo 2, a gente não vai entender. O versículo 1 diz assim, ó, que no tempo onde tinha guerras, aonde os reis iam para as guerras, Davi estava em casa dormindo no seu leito. Não tem nenhum mal em dormir, irmãos. Mas o mal aqui, o sono de Davi aqui, foi o sono do comodismo. Davi era para estar na guerra. Davi era para estar lutando. Davi, Deus chamou, Deus escolheu ele como rei, e os reis deveriam estar na guerra, no tempo de guerra. Rei não era para estar em palácio, rei não era para estar na cama, não, no tempo de guerra não. E os outros lutando por ele, lutando pela nação dele, e ele em casa dormindo. Sono do comodismo. Ficou lá, o que aconteceu? Dormindo, acordou. Olha o que ele se deparou diante dele. Uma mulher nua, no qual ele não conseguiu resistir. Trouxe aquela mulher casada para o leito dele e trouxe uma destruição terrível para a vida dele, para a família dele. O filho dele morreu por conta desse ato. Nós estávamos estudando aqui na carta aos Tessalonicenses, que entrou numa questão, pecado sexual. Paulo orientou a igreja, dizendo, olha, vocês, igreja, não entram pela prostituição. A palavra prostituição no grego abrange, irmãos, incesto, pecado de incesto, abrange relação sexual antes do casamento. A palavra prostituição no grego aplica-se a adultério, quer dizer, ter relação sexual fora do casamento. E a palavra prostituição também abrange homossexualismo. Então tudo isso Paulo falou assim, olha, Deus é vingador dessas coisas, vocês não entram por esse caminho. Aí nós olhamos, quem foi que vingou a morte de Urias? Quem foi que vingou o que Davi fez com aquela mulher? Foi Deus. O primeiro filho de Davi morreu, os outros, um estrupou a outra irmã, outro matou outro irmão, outro queria matar Davi e tomar o lugar dele. Olha o sofrimento que aquele homem passou. Deus é vingador dessas coisas. Mas tudo começou com o sono do comodismo, irmão. Não tem pecado você descansar. Só que Eclesiastes, Salomão diz que há tempo para tudo. Tem tempo que é tempo de passear, tem tempo que é tempo de viajar, tem tempo que é tempo de assistir, tem tempo que é tempo de recrear, mas tem hora, tem momento que é tempo de guerra, irmãos. Aleluia. A maior injustiça que eu acho é que todos nós temos acesso a Deus, a oração, aí ficam muitos orando e muitos não oram. Muitos se reúnem para buscar a Deus, intercedendo um pelos outros. Pai, visita, abençoa o casamento, abençoa os filhos, prospera. Enquanto muitos estão orando por nós, nós estamos diante da televisão, nós estamos fazendo outras coisas e não estamos juntos com Ele nas guerras espirituais, irmãos. E isso acontece. Aí sabe o que acontece? Deixa eu falar aqui para vocês, para toda escama nos olhos vão cair nesta noite com o poder que é o nome de Jesus. Aí às vezes não vai para a oração, não entra no momento de buscar a Deus, de guerrear espiritualmente contra o inimigo. Aí fica na internet no momento da guerra. Sabe o que acontece? Aparece lá uma Betseba, aparece lá um varão para mexer, para tomar. Aí começa a tomar passos largos para uma fornicação, para um adultério, para a família ser destruída, para a vida ser destruída. Mas o que aconteceu, pastor? Aconteceu porque, como crente, Deus trocou os momentos de guerra pelos momentos de comodismo. Então nós precisamos entender e compreender. Vamos desfrutar do que Deus tem nos dado, mas não vamos abrir mão dos períodos de guerra que nós temos que guerrear. Nossos filhos precisam das suas orações, nossa família, os nossos irmãos, o seu pastor. Nós precisamos orar uns pelos outros, entrar
aconteceu com Davi. Entrou no sono do comodismo e veio uma destruição terrível para ele. Mas a Bíblia vai falar além do sono do desânimo, o sono do comodismo, a Bíblia vai falar do sono da desobediência. E Paulo diz: isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O sono do desânimo, o sono do comodismo e o sono da desobediência. Nós vamos para Jonas, capítulo de número 1, versículo 5. A Bíblia diz que, olha o versículo que diz: que Jonas, porém, desceu do porão do navio e, tendo se deitado, dormia um sono profundo. Olha a expressão, que Jonas estava deitado no porão e que dormia um sono profundo. Os versículos de Elias, que diz que Elias dormia, que Davi também estava dormindo, também estava acontecendo com Jonas. Jonas estava dormindo em um sono profundo. E por que esse sono é o sono da desobediência? Porque Deus falou para ele: Jonas, vai pregar o Evangelho, vai pregar, melhor dizendo, a minha palavra, o arrependimento, porque o Evangelho não tinha ainda. Aos ninivitas, que Jonas não quis fazer. Jonas não quis ir naquela missão. Falou: eu não vou fazer o que o Senhor está mandando. Eu não vou, eu tenho um livre-arbítrio. Eu vou fazer o que eu quero. O Senhor me chamou, eu sou profeta, mas eu vou fazer o que eu quero. Eu não vou pregar onde o Senhor quer. Eu não vou cumprir a missão com que o Senhor quer. E sabe o que Jonas fez com essa rebeldia? Foi para o fundo de um barco e foi dormir. O sono da desobediência. Quem começa a deixar de fazer o que Deus ordenou, quem começa a descumprir com aquilo que Deus estabeleceu, vai dormir o sono da desobediência. Vai procurar um lugar para dormir, aí fica inativo, fica insensível. Sabe o que esse sono traz, irmãos? Traz prejuízos, traz destruição, até para quem está envolvido com esses. Porque Jonas foi dormir, mas quem estava junto com Jonas estava passando uma luta tremenda. Quem recebeu Jonas no barco, aquele rebelde, estava passando um vento que estava tendo que pegar as fazendas do barco, as mercadorias e jogar fora. Todo mundo estava correndo risco de vida. Isso nos mostra que tem gente que está no sono da desobediência, irmãos, e que nós colocamos essas pessoas nas nossas vidas e passamos a passar por prova, passamos a passar por vento. Não só passa esse tipo de pessoa, mas passa a família dessa pessoa, passa os funcionários dessa pessoa, passa alguns irmãos próximos dessa pessoa, alguns familiares dessa pessoa, porque está no mesmo barco dessa pessoa. O sono da desobediência. É por isso que você tem que tomar cuidado. Quem é que quer entrar na sua família? Quem é que quer entrar na sua empresa? Quem é que quer entrar no seu ministério? Quem é que quer entrar na sua vida? Analise, para você não inserir um Jonas, um rebelde no barco da sua vida, e daqui a pouco, vivendo forte, começar a acontecer prejuízos, acontecer danos, e daqui a pouco você está passando por grande tribulação e não sabe o porquê. Aderiu um desobediente, inseriu alguém que está dormindo o sono da desobediência. E a Bíblia vai, e Paulo diz: e digo isto, que conhecendo o tempo é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O quarto sono é o sono da concupiscência. Está em Juízes capítulo 16, versículo 19. Presta atenção, porque todos os versículos que eu li falam do sono, que eles estavam dormindo. Tanto Elias no sono do desânimo,
quanto Davi no sono do comodismo, quanto Jonas no sono da desobediência, agora Sansão. Juízes 16:19 diz: então Dalila o fez dormir, olha a expressão, Dalila o fez dormir sobre os seus joelhos, ou sobre as suas coxas, sobre as suas pernas, e chamou a um homem e lhe raspou as 7 tranças do seu cabelo, do cabelo da sua cabeça. Sansão, olha onde Sansão estava dormindo, um nazireu, um homem que Deus escolheu, um homem que Deus separou para libertar o povo dele da opressão dos midianitas. Sansão, irmãos, tinha um desejo tão forte. Era um homem que olhava para, mas eu quero, eu tenho esse desejo, mas Sansão é proibido, mas Sansão, isso é julgo desigual, mas eu gostei dela, mas Sansão, as escrituras dizem que você não pode, mas é mais forte do que eu. Sansão entrou pelo seu desejo, a sua consciência, se envolveu com esta mulher, e olha o que sucedeu com este homem, estava dormindo no colo de Dalila. Dalila, o inimigo não brinca. Dalila chamou o adversário, porque a força de Sansão não vinha do cabelo dele, mas vinha da presença do Senhor. E quando ela raspou a cabeça dele, ele rompendo com o voto com seu Deus, a Bíblia diz assim, que o Espírito de Deus saiu de Sansão. Quando o Espírito saiu, ele perdeu a força, ele perdeu o vigor, se tornou um homem como outro qualquer. Aí o inimigo pegou, irmãos, furou logo os 2 olhos, raspou a cabeça e levou para um moinho para trabalhar. Para eles era um motivo de humilhação. Eles ficavam zombando de Sansão o dia todo. Sansão lá, trabalhando para o inimigo, naquele moinho. Isso sabe o que é? Pessoas que entram no sono da concupiscência, pessoas que começam a alimentar os seus desejos pecaminosos, não tem a renúncia, não nega a si mesmo. No caso dele foi uma questão sexual, mas existem várias questões para o cristão. E Sansão entrou por esta prática, cumprindo com seus desejos. Talvez não queria jejuar, para mortificar a carne, não queria usar algumas ferramentas para renunciar a esse desejo forte, e foi indo até se deparou com essa situação, irmãos. E aquele sono de Sansão da concupiscência levou ele, irmãos, a uma destruição terrível, uma humilhação terrível. E por isso que Paulo falou: reconhecendo o tempo, é hora de despertarmos do sono. Aleluia. É hora de despertarmos do sono. Só que existe um sono que esse, de todos, ele é o mais perigoso. Porque é bem verdade que, ou consequência de todos, porque como esse sono mesmo de Sansão levou ele à morte, porque ele acabou passando por tudo aquilo, e depois ele tomou uma atitude naquela situação, que é onde ele veio morrer. Só que o salmista, no Salmo de número 113, no verso 3, diz: atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça o sono da morte. Esse é que é o perigo, irmãos. Porque enquanto alguém está, seja alguém aqui nesta noite pode estar num sono do desânimo, alguém aqui nesta noite pode estar vivenciando ou dormindo no sono do comodismo. Não está desanimado, mas está acomodado. Outro está acomodado e não está desanimado. Outros estão no sono da desobediência. Sabe o que Deus tem para a vida dele? Deus já falou o que é para fazer, mas não quer fazer por capricho seu, por seguir a sua própria vontade. Outros no sono da concupiscência, dos seus próprios desejos. Aí o que vai levar? O sono da morte. Então essa mensagem eu digo com muito temor e tremor, porque isso é muito sério, irmãos.
Se alguém que está dormindo não atentar para a palavra de Deus, não tomar uma posição, não despertar e não acordar, a consequência, como o salmista falou, é o sono da morte. E o salmista diz: atende-me, Senhor. Oh meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não venha dormir esse sono. Nós podemos fazer essa oração para Deus nesta noite. Aleluia. Senhor, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, me escuta, Senhor. Me escuta, me desperta nesta noite, deste sono. Vocês se lembram que em Atos, no capítulo 20, Paulo estava pregando o Evangelho e tinha um jovem chamado Eutico. E Paulo pregando a palavra, irmãos, pregando a palavra, e Eutico, sabe onde Eutico preferiu estar? Bem na janela, não dizendo ali para os irmãos que estão ali, porque conta do espaço, mas a expressão de Eutico ali foi interessante, nós estudamos sobre isso. Eutico foi para a janela, no lugar de acesso lá para fora. E eu me recordo, eu aprendi com o diácono Ígaro, porque ele falou naquele dia do estudo que a tendência de Eutico ali, a queda de Eutico revelou a tendência dele, porque Eutico, quando estava cochilou na janela, Paulo pregando, ele caiu, mas ele caiu para o lado de fora. Eu me lembro que ele falou assim, ó, o fato dele cair para o lado de fora da janela revela a tendência dele. E eu acredito. Por que Eutico não cochilou, não dormiu, não caiu para dentro do cenáculo? Ele cochilou, Paulo pregando, dormiu e caiu para fora. E morreu. Caiu lá, morreu. Depois foi ressuscitado e Paulo voltou a fazer a palavra. Ontem eu fiquei admirado com as irmãs aqui ontem. As irmãs aqui ontem, faltando energia vai, energia vem, e de liga o som, e as irmãs falaram, olha, com luz eu seduz, mas nós vamos pregar a palavra aqui. Com luz eu seduz, nós vamos adorar o Deus. Eu falei, eita glória, essa mulher está aumentando a minha fé. Algo maravilhoso e extraordinário. E Paulo foi lá, ele ressuscitou, e Paulo voltou para pregar a palavra de Deus. Mas o que me chamou a atenção é que eu estava no lugar certo, ouvindo a palavra certa, mas estava cochilando, irmãos. Quem Deus está falando, quem Deus está avisando e ignora a palavra de Deus, a voz de Deus, a tendência é acontecer como aconteceu com Eutico. Quem Deus está chamando, se santifique, se separe, está na janela, está na igreja, mas está na janela do mundo, namorando as coisas do mundo, as músicas do mundo, as vestes do mundo, as festas do mundo. A tendência, se não acordar e despertar, é cair para o lado de fora da janela. Tantas pessoas querem palavra e não têm, desejam oportunidade e não tem, outras têm como Eutico e desprezam e rejeitam. E esse sono levou à morte. Então hoje, irmãos, escute a voz do Espírito de Deus. Você se conhece melhor do que ninguém aqui. Você se conhece menos do que Deus te conhece. E o Espírito de Deus me deu esta palavra para falar com você. Desperta deste sono. Acorda desse sono. Saia dessa situação, dessa condição, antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Antes da queda e antes da morte. Nós vamos ver que o sono, Elias dormiu. Deus é tão bom, e Deus não entregou ele. Deus enviou um anjo, falou, vai lá. Anjo não significa mensageiro. Alimenta Elias, dê água a Elias, e fala para Elias andar, caminhar, sair daquele lugar. Fala para Elias, anjo, chega lá, dá comida a ele, porque ele está tão desanimado que não quer nem comer.
Manda ele comer, dá comida a ele, entrega para ele uma mensagem, fala assim para ele, ó, que a caminhada dele vai ser muito grande. Ele está pensando que vai acabar, mas não vai acabar não. Eu fico maravilhado com Deus, porque Elias ouviu Jezabel, recebeu um recado de Jezabel, e Jezabel falou com Elias que levou Elias a quase a depressão. Mas Deus mandou um anjo mensageiro para Elias, que encorajou Elias a caminhar. Aí fora, a palavra do mundo aí nos abate, nos leva para o desânimo, mas as palavras do mensageiro de Deus nos animam, nos encoraja, nos fortalece. O espírito de Jezabel diz: não tem mais jeito, acabou, você vai morrer. Mas o mensageiro de Deus fica: não vai morrer coisa alguma, Deus tem obra. Mas sai desse lugar, muda de atitude, muda de postura, come a palavra e se levanta e anda, porque tem muita coisa acontecer através de você. Você ficar sobre os seus pés, irmãos. Deus de glória, aleluia. Aleluia. Jonas para despertar, irmãos. Olha o que Deus fez para despertar Jonas. Jonas estava naquele barco, na desobediência, dormindo. Sabe o que Deus fez? Deus não mandou um mensageiro, como mandou um anjo em Elias. Deus já mudou a estratégia. Com Jonas, Deus falou: eu vou mandar um vento. Com Jonas não vai ter conversa não. Eu vou mandar um anjo lá acordar ele. Eu vou mandar um vento. Eu vou mandar uma tempestade. Porque tem gente, irmãos, que não escuta mensageiro, não escuta mensagem, não escuta a palavra, não. Deus precisa usar de circunstância para a pessoa acordar. Aleluia. Passa por risco de morte, passa por destruição. Deus usa desse método, dessa forma, para ver se a pessoa acorda e desperta. Porque Deus não quer que a pessoa morra, viva no sono e morra essa morte espiritual. Que o Senhor me guarde, mas se eu cochilar, envia o teu mensageiro, Senhor. Não manda tempestade, não. A não sofrer eu e os que estão comigo. Se tem alguém aqui nesta noite, eu te aconselho: desperta antes do vento. Desperta antes do prejuízo. Desperta antes. Porque por amor a você, Deus age desta forma. Queria que você orasse. O salmista nos orientou nesse verso, dizendo: Deus, atende e ouve-me, Senhor. Ilumina os meus olhos. Peça a Deus, fale com Ele.